Talvez o vídeo hoje vá ter assim um cheirinho de polémica, mas não é, é impressão. É um tema que eu quero vir mesmo falar sobre ele e quero que ouça com calma e no fim deixe o seu comentário. Vamos conversar nos comentários depois. É sobre duas frases que se ouvem constantemente no mundo criativo, no empreendedorismo, nas redes sociais, na vida em geral. Uma delas eu até repito muitas vezes. Mas acontece muito hoje em dia, frases muito repetidas, muito aceites, aqueles chavões de Facebook, quase como se fossem verdades absolutas. E raramente são analisadas com profundidade. Nós dizemos aquilo, nós republicamos, mas vamos pensar nelas. Porquê? Porque eu sou Isabel do Maria Coração Atelier e gosto de trazer aqui temas para pensar, para inspirar. Então vamos lá. Quais são as frases? Mais vale feito que perfeito. É uma delas. A outra, fazer o básico bem feito. À vista, assim à primeira vista parecem compatíveis. Até parecem irmãs. Mas para mim não são de todo a mesma coisa. Mais do que isso, acho que uma delas pode ser útil, mas também pode ser muito perigosa. Eu trabalho com as mãos, com o tempo, com detalhe, com repetição, com erro, com correção, com acabamento, e acho que este assunto merece ser falado com alguma honestidade. Até porque eu vejo muita artesã dizer que mais vale feito que perfeito. Bem, vamos lá então. Eu não venho aqui como um guru, como um mestre, como pessoa que sabe tudo, não, de modo nenhum. Venho como alguém que já errou, já desfez, já refez, já demorou mais do que queria, já viu o valor do cuidado e também já paguei o preço da pressa. E por isso quero conversar consigo com calma sobre estas duas frases. Porque hoje em dia nas redes sociais há muita frase bonita, que às vezes até são atribuídas a pessoas como Fernando Pessoa e coisas do género, e nem são verdade, mas têm pouca reflexão. E às vezes republicamos e falamos e nem pensamos muito bem. Porque as frases que se tornam populares simplificam a vida, isso é verdade. E eu percebo. Uma frase curta dá-nos a sensação de resumo, de clareza, dá-nos como se fosse uma direção. O problema é que na vida real e sobretudo no trabalho criativo as coisas não cabem assim muito bem em etiquetas, em rótulos. Essas frases são rótulos. Uma frase pode ajudar, mas também pode iludir. Pode inspirar, mas também pode servir de desculpa para muita coisa. E é isso que eu acho importante perceber. Nem todas as frases motivacionais são inocentes. Algumas ajudam-nos a crescer, mas outras, se forem mal interpretadas, ajudam-nos a ir ali para uma zonazinha de conforto que quem quer evoluir não pode estar em zonas de conforto. Se há frases que nos empurram para a ação, há frases que depois, sem querer, nos ajudam a baixar o nível. Ou pelo menos não nos ajudam a crescer. Ajudam-nos a ir para a frente, mas não nos ajudam a crescer. E é o caso desta primeira frase, mais vale feito que perfeito. Eu não quero ser injusta de maneira nenhuma com esta frase, coitadinha dela, nem a frase nasceu com má intenção, como é evidente, ela tem uma utilidade real e muito forte. Há pessoas que nunca começam, há pessoas que ficam paralisadas, há pessoas que adiam tudo porque têm medo de errar, medo de serem julgadas, medo de não estarem à altura. E eu recebo todas as semanas mensagens de senhoras da minha idade e um pouco mais que até têm, porque todos temos, como se costuma dizer, nem todos somos burros
para não termos nada para ensinar, nem todos somos espertos que não tenhamos mais alguma coisa para aprender. É um bocadinho isso. Por isso todos temos qualquer coisa para ensinar e todos temos qualquer coisa para aprender. E há muitas senhoras que gostariam de trazer os seus conhecimentos de crochê e de outras coisas e têm medo de avançar. Querem de fazer vídeos ou pequenos para o Instagram ou para o TikTok ou aqui para o YouTube e têm medo de avançar. E esta frase pode ajudar muito, porque pode dizer: comece, experimente, não fique à espera do momento ideal. Mais vale feito que perfeito. Ao princípio, quem quiser criticar, critica. Quem for desse feitio, critica e não tanto faz. Ande para a frente. É uma frase boa. Mais vale feito que perfeito. É um empurrão, mas depois não pode passar a ser justificação para não melhorar. Certo? Até porque nós já reparamos que há pessoas que começam logo a ter muitas visualizações, muita coisa, e depois ficam ali naquela zonazinha, naquele patamar. Eu via muito isso no TikTok, quando estava mais por lá, agora não estou, que lá é muito fácil viralizar, basta dizer uns palavrões e fazer uns disparates que viraliza, e depois as pessoas ficam presas naqueles rótulos e não saem dali. Tudo bem, mas lá está, uma coisa é avançar, outra coisa é depois ficar ali completamente estagnado e usar esta frase para normalizar a falta de rigor. Hoje em dia, infelizmente, vê-se muito isso. Faz-se depressa, publica-se depressa, mostra-se depressa, vende-se depressa e opina-se depressa. Isto aqui. E depois, se alguém nota falta de cuidado, a resposta está logo: mais mal feito que perfeito. Uma frase que começou como remédio contra o medo não pode ser um guarda-chuva depois para as coisas mal feitas, ou para o facto de não conseguirmos depois avançar. Certo? No crochê, para mim, isto é muito evidente. Eu, quando trago estes assuntos para pensar, não é só para o crochê, é para a vida em geral, mas tenho que me ancorar, tenho que agarrar o assunto àquilo à minha vida e ao tema do canal, que é o crochê. E no crochê isto nota-se pelo seguinte: uma peça pode estar terminada, pode até estar pronta para fotografar, pode até com jeitinho estar pronta para publicar, mas isso não significa automaticamente que está bem feita. A tensão do fio, do ponto, pode estar irregular. O desenho pode não estar equilibrado. O acabamento pode estar descuidado, não estar completamente rematada. O remate pode estar visível. A peça pode não ter sido passada a ferro como devia. O fio pode ter sido mal escolhido. Está feita? Está. Mas está bem feita? Ui, são outros 500, como se costuma dizer, não é? Eu não posso confundir, nem ninguém pode confundir, o estar acabado com o estar bem acabado. Nem tudo o que está feito está pronto. Aliás, isto às vezes, por exemplo, nota-se, estou-me a lembrar aqui, há conversas em que nós dizemos, rematamos, dizemos as coisas, mas depois o assunto não fica terminado por ali. Já vos aconteceu isso? A comida está pronta, mas depois há sempre qualquer coisinha, o empratar, por exemplo. Vocês reparam bem naqueles programas tipo MasterChef. A comida está pronta, mas depois há ali uns minutos para empratar. Ela está pronta e está bem feita, porque no empratar ninguém vai
acrescentar sabor ou ninguém vai cozinhar. Vai terminar. Vai dar aquele outro salto. O trabalho artesanal, terminar, não é o mesmo que honrar o trabalho. E eu acho que esta frase tem ainda a frase do mais vale feito que perfeito. Tem um problema ainda maior. Ela encaixa demasiado bem numa cultura de pressa, que é a cultura que se está a viver um bocadinho hoje. Porque tudo muda muito rápido, o mundo está a mudar muito rápido e estamos numa cultura onde interessa aparecer mais do que amadurecer. Interessa produzir mais do que apurar. Interessa mostrar movimento, mesmo que não haja consistência. Eu entendo as redes sociais, a própria vida. As notícias estão constantemente, são vários canais de notícias, as redes sociais, tudo pede rapidez, tudo pede frequência, tudo pede presença. Mas temos de ter calma, que o trabalho artesanal tem que ir um bocadinho contra a corrente. Não é o ir contra a corrente, mas tem que ser ali um caminho paralelo. Que o trabalho artesanal não pode ser medido pela velocidade com que aparece. Há coisas que precisam de tempo, há coisas que precisam de silêncio, há coisas que precisam de ser desfeitas e refeitas. E isso não é falha, isso é respeito pelo processo. E é precisamente aqui que há uma outra frase que para mim faz muito mais sentido, pelo menos na fase em que eu já estou. Porque eu também já precisei da primeira frase, mas tive que a deixar lá atrás. E há uma frase que vocês já me ouviram, quem me acompanha, dizer muitas vezes, e trago este ponto hoje, este vídeo com este ponto, o ponto de escaminha, que estou a tentar até melhorar os cantos, não estava a gostar, e já fiz este ponto imensas vezes. É o básico que funciona, o básico que tem que estar bem feito e o básico que eu já fiz muitas vezes e que ainda estou a tentar melhorar. Não é uma frase viral, ou pelo menos é menos viral, mas é muito mais sólida, muito mais honesta e também um bocadinho mais difícil. Porque há muita gente que ouve básico e pensa simples, pensa pouco, pensa sem brilho, pensa sem criatividade. Ela fala, tem capacidade para mais e está sempre a fazer a mesma coisa. Eu sei, eu vejo comentários. Eu sei das coisas, mas eu não vejo assim. E eu vou continuar a fazer o ponto de escaminha, os is da Isabel, aqueles quadrados que eu mostrei um dia destes, que são extremamente simples e que o esquema está no Pinterest. E que se calhar tanta gente já tropeçou nesse esquema e que não olhou para ele. É simples demais. Pois é, mas o básico bem feito é das coisas mais difíceis que existem. Porque não há excesso, não há distração, não há artifício. O que aparece é a verdade do trabalho. E é por isso que as pessoas têm tanto medo do básico. Porque no básico vê-se a mão, no básico vê-se a experiência, a disciplina. No básico vê-se. E não é só aparência. O básico bem feito não é pouca coisa, é estrutura. Que o básico denuncia tudo. Um ponto simples, repetido, com boa atenção, bom ritmo, bom acabamento, pode ser muito mais bonito que uma peça cheia de voltas, mas sem equilíbrio. Um remate limpo, uma união discreta, uma escolha certa de fio e de cores, um desenho, um bordado que respira, uma peça que assenta bem, porque a nossa mão já está muito habituada. Isso é básico? Talvez, mas é precisamente aí que se vê quem respeita o que faz.
E eu acho que no artesanato isto é quase uma filosofia. Antes de impressionar, é preciso sustentar. Antes de inventar, é preciso sustentar. E há outra razão pela qual o básico bem feito me diz muito, porque cria confiança, e confiança para mim vale mais do que o efeito imediato. Eu também já fui daquelas artesãs no Facebook e aqui no YouTube, que tinha aqueles trabalhos espetaculares, com muitas voltas, muitos arabescos, muita coisa. Mas uma pessoa pode até não saber explicar tecnicamente porque gosta de uma peça, mas sente quando há cuidado, sente quando há coerência, sente quando aquilo foi feito com a mão segura. E neste caso estou-me a referir às clientes. Atenção que as clientes já não são como antigamente. Ou então a minha cliente paga e quer a coisa bem feita. E isso constrói reputação, não é de um dia para o outro, não é com barulho, nem são frases bonitas, se bem que elas são precisas. Constrói-se devagar, com consistência, com critério, com um padrão de exigência. O básico bem feito não impressiona de imediato, mas é o que fica. Eu já tive peças mais impressionantes, com certeza, mas se calhar não estavam tão bem feitas. Também já passei por isso. Para trazer aqui as coisas é porque já passei por elas. E então, se eu tivesse que pôr as duas frases lado a lado, eu diria assim: mais vale feito que perfeito pode ser útil para quem precisa de coragem para começar. E eu sei que há muitas senhoras com falta dela, com medo. Bora lá! Mais vale feito que perfeito, que os primeiros vídeos pouca gente vê. Por isso, bora lá para a frente. Mas fazer o básico bem feito é depois o que realmente sustenta o caminho. Uma frase ajuda a arrancar, a outra ajuda a construir. Uma pode nos tirar do bloqueio, a outra traz-nos reputação. Traz-nos confiança. Uma pode ser uma ferramenta pontual, a outra, para mim, o do básico bem feito, pode ser o que depois nos mantém, a ferramenta para o resto da vida, um daqueles princípios que fica. O problema não está na frase mais mal feito que perfeito, está depois no que fazemos, no sentido que damos à frase. Para mim, neste momento, o básico bem feito pode não ser uma frase tão sedutora, tão instagramável, mas é o meu lema. E o seu? Já escolheu? Em que fase é que está? Então vá. Eu não acredito na perfeição, porque a perfeição é impossível. Não se consegue. Mas acredito no trabalho com cuidado, com rigor, com atenção, em acabamento e em respeito pelo trabalho e pela cliente. Não é perfeccionismo, é responsabilidade. Quando fazemos algo com as mãos, quando criamos algo que vai entrar na casa de alguém, o nosso nome vai junto com a peça. Podemos até aceitar alguma imperfeição. Não podemos aceitar é que isso foi feito com a intenção, foi resultado da falta de critério e da falta de cuidado. Eu não procuro perfeito, mas recuso-me a ficar debaixo de um guarda-chuva que protege o descuidado. Se eu tivesse que resumir tudo numa frase, numa ideia simples, vivemos num mundo hoje tão rápido, tão ansioso, tão cheio de urgência para mostrar, que é importante lembrar isto. Nem tudo o que aparece depressa tem valor, nem tudo o que está concluído está amadurecido, nem tudo o que é mostrado está pronto. E às vezes aquilo que parece básico é precisamente o que revela mais verdade. Por isso, entre o impossível da perfeição e a facilidade do está feito,
eu escolho outra coisa, escolho o cuidado, escolho a consistência, escolho o rigor. Eu escolho o básico bem feito. No fim, não é o que foi apenas acabado que fica na memória. É o que foi bem acabado, bem feito. Espero, como ao costume, ter feito pensar um bocadinho quem está a começar no crochê ou a fazer crochê para vender, pense sempre, mais vale fazer pouco e bem. Não se compare, não se iluda com aquelas senhoras que dizem e que dão receitas para maior produtividade. Não se faz crochê a metro. Não se faz artesanato a metro. Há coisas que não se fazem a metro. O carinho, o cuidado, a atenção, o rigor, a qualidade não se faz com pressa. E há de reparar que, por exemplo, na roupa, aquelas roupas com muitos bordados e muitos brilhantes, os defeitos ficam lá escondidos. No crochê é a mesma coisa. Básico, bem feito. Beijinho.